Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 30 de maio. Está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita opinião, debate e que fala sobre o futebol do Brasil e principalmente de Minas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Botafogo será o adversário do Atlético nas quartas de final da Sul-Americana. Mano Menezes mudará Cruzeiro para enfrentar o São Paulo no domingo. Definidos os 3 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente. Sua participação é muito importante. E para fazer a interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, queremos contar com a sua participação. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América pelo seu celular. E quem quiser vir assistir ao programa ao vivo aqui de dentro dos estúdios, já está convidado. Mande seu WhatsApp aí no 984-950038 e agende com a Ana Cláudia a sua vinda aqui para o programa. Hoje, vamos falar, claro, das últimas notícias de Atlético, de Cruzeiro, América. Tem aí classificados já da Copa do Brasil para as quartas de final. Tem já confrontos definidos aí pela Sul-Americana. Muita coisa para a gente poder falar de futebol por aqui. Vamos começar apresentando então nossa turma. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Você ainda não esteve aqui essa semana para poder dar sua opinião sobre esse mar turbulento que está acontecendo lá no Cruzeiro, hein? Um abraço, Breno, um abraço para o amigo que acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa. Você falou bem, Breno, é um mar de confusão, muitos conflitos administrativos, dirigentes sendo acusados de irregularidades. Então, as autoridades já estão verificando tudo isso, há investigações em curso e o torcedor do Cruzeiro ele precisa separar o campo dessas confusões de bastidores, porque o Cruzeiro tem um compromisso muito complicado no final de semana, vai enfrentar o São Paulo, que é uma pedra no sapato do clube em campeonatos brasileiros. E uma das salvações do Cruzeiro nessa temporada é conquistar um título importante. É óbvio que a gente está separando aqui o futebol da parte administrativa. É difícil fazer isso, o torcedor está misturado com isso na cabeça, mas a vida está seguindo, o futebol precisa continuar. Lembrando que em casos de clubes que passaram por situações como essa, como o Internacional recentemente, muita briga de bastidores e acabou sendo rebaixado. Então, o momento é muito complicado, o torcedor precisa entender o que é a parte da investigação, de bastidores, e o que é o futebol. O próprio clube tem que entender isso para que as coisas não se misturem tanto e quem acabe prejudicado mesmo seja o Cruzeiro Esporte Clube. Vinícius Andrade, seja bem-vindo. Obrigado. Já pelo lado do Atlético, acho que teve até uma notícia que foi boa para o Atlético ontem, né? Esse cancelamento dos pontos do Palmeiras no jogo contra o Botafogo, porque a distância do primeiro colocado para o segundo, que eram de 4, caiu para 1. Então, de repente, o Atlético pode até se vencer aí nessa rodada e o Palmeiras tropeçar, de repente pode virar líder de novo do Campeonato Brasileiro. O Atlético, na projeção mais otimista, podendo se tornar líder. E eu acho que ninguém imaginava que o Atlético tivesse um início tão bom assim de Campeonato Brasileiro, porque o início de ano do Atlético foi bem turbulento também dentro de campo, né? O time muito mal com o Liverpool, aí mudança de técnico, e o Atlético não pode deixar de vencer o CSA. Não pode nem pensar em empate, né? O CSA empatou com o Palmeiras nesse campeonato, mas foi um jogo em Alagoas, o Palmeiras com um time alterado, mas a equipe que quiser brigar lá em cima, jogando com o CSA em casa, tem a obrigação de vencer, e o Atlético, mesmo tendo um compromisso importante na quinta contra o Santos pela Copa do Brasil, tem que focar nesse jogo de domingo, porque a vitória é importantíssima.
Fechando a turma aqui hoje, Thaís Santos, seja bem-vinda, Thaís. Ontem teve Copa do Brasil. E aí, teve uma zebra, hein? Porque Pois é. o Grêmio classificou. Ok, o Inter classificou. Agora o Bahia classificou e tirou o São Paulo. Para mim foi surpresa, para você não? Pois é, Breno, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa que está ligado aqui no Bate-Papo Esportivo. Surpresa para todo mundo, né? O São Paulo vem vivendo um momento também muito conturbado dentro de campo. E ontem, mais uma vez, o Bahia já havia vencido em pleno Morumbi, né, pelo placar de 1-0. Ontem, na Fonte Nova, acabou vencendo de novo diante do seu torcedor pelo mesmo placar. E agora as coisas ficam mais complicadas para o técnico Cuca e para os seus comandados. O Cruzeiro pode tirar vantagem disso, hein? É o próximo adversário do Cruzeiro. Muito se tem falado que o São Paulo sempre foi carrasco do Cruzeiro, e é mesmo, mas eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar, né, nesse mau momento que está vivendo o São Paulo. Já circula por lá que lista de dispensas desse grupo vão rolar, então a gente sabe que o clima não é bom, o futebol refletido dentro de campo também não. Então acho que o Cruzeiro deve se aproveitar disso para tentar a sua vitória aí pela 7ª rodada do Brasileirão. Então, ontem tivemos aí jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir então os resultados aí. Coloca na tela pra gente. Tá aí, ó, o Grêmio venceu o Juventude por 3-0. O primeiro jogo tinha ficado 0-0. O Paysandu perdeu em casa pro Internacional por 1-0. E o Bahia, que já tinha vencido o São Paulo no Morumbi por 1-0, venceu em casa também por 1-0 e classificou. A gente tem até os gols aí dos jogos. Vamos colocar os gols para a gente poder conferir aí. O Paysandu não vencer o Internacional, mesmo jogando em casa, não é nenhum problema. Surpresa, né? Não é surpresa. O Inter é um time de Série A, o Paysandu está em divisões inferiores. O Grêmio fez o seu papel, venceu por 3-0, venceu bem. É um time de Série A contra um time de Série C. Né? E agora o Bahia, eu não vejo com tanta surpresa não, para ser bem sincero. O Bahia é um time muito organizado, já vem se organizando nos bastidores há alguns anos, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, alguns jogadores saíram, o Bahia buscou outros atletas também que já haviam se destacado em outros clubes. Aí eu falo primeiramente do Arthur, que é um meio-campo que é do Palmeiras, foi emprestado por Londrina, é um belo jogador, um bom jogador. Gosto muito do futebol do Arthur, jogou muito bem ontem, deu uma assistência para o gol do Hernando, que é um jogador de defesa e fez um gol como centroavante. Bateu de lado com o pé, tirando o goleiro Thiago Volpe da jogada. O Bahia não me surpreende não, até pelo bom trabalho do Roger Machado, que é a 7ª vitória dele jogando dentro de casa. Roger Machado, que inclusive hoje pela manhã, no programa 98 Esportes, da Rádio 98, o Rui Costa elogiou, né? Falou que seria um perfil ideal para o Atlético. Que situação, né? Se do Atlético tanto pegou no pé do Roger Machado, tá lá ele no Bahia fazendo esse trabalho, né, Vinícius? Pois é, mas eu acho, na época eu acho que foi injusta a demissão do Roger Machado pelo momento. Ele havia feito a melhor campanha do Atlético na Libertadores, estava no meio de uma decisão contra o Botafogo na Copa do Brasil e foi mandado embora. E sobre o jogo de ontem, eu concordo com o Pio, eu não vejo como surpresa, porque o Bahia, no momento, é muito mais organizado que o São Paulo. O Roger Machado tem feito um bom trabalho. Nos 3 jogos entre Bahia e São Paulo, foram 2 vitórias e 1 empate, sendo que o Bahia foi melhor em termos de desempenho nas 3 partidas, com estratégias diferentes. O Roger Machado, ora soltava o time, depois explorando os contra-ataques e deu um baile no São Paulo nesses 3 jogos. Agora, quem saiu bem de novo foi o Renato Gaúcho, que falou, né? Fiquem tranquilos, na hora que eu quero, o Grêmio vai, acontece. Aí o Grêmio vai e faz 3-0 no Juventude. Mas vai jogar com um adversário que, em termos de qualidade, é inferior ao Grêmio. Então era obrigação do Grêmio vencer, nem que fosse por 1-0. É lógico que o Renato Gaúcho fala isso para dar uma motivada nos jogadores, ele é muito experiente, ele sabe lidar com essas entrevistas até para motivar o seu grupo, mas o Grêmio tem que dar a resposta no Campeonato Brasileiro. É um time que está na parte de baixo, assim como o Cruzeiro, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, o Grêmio está devendo no Brasileirão. E também tivemos aí brasileiros jogando pela Sul-Americana ontem. Botafogo e Fluminense se classificaram para as oitavas de final da competição. Vamos conferir os gols aí. Tá aí, ó, o Fluminense foi a Medellín, né? Gol do Barcos. Pro Atlético, né? O gol que saiu bem no início do jogo. 4 minutos de jogo e depois
Mas o Fluminense já tinha feito o resultado do primeiro jogo, né? Com a goleada. E aí o Botafogo ontem deitou e rolou e é o próximo adversário do Atlético, né? 4-0 no Sol de América. O Sol de América é um time que disputa bastante a Sul-Americana, né? Mas sem expressão, tem aparecido, né? mas não tem muita expressão. O Botafogo ganhou lá e ganhou em casa. Sim. Né? E aí já... E o Botafogo bem organizado também. Vai ser um confronto difícil para o Atlético. São dois treinadores que buscam espaço, né, no futebol brasileiro. Se você for analisar só o banco de reservas, o Rodrigo, pelo Atlético, buscando aí melhores números, buscando se afirmar, e o próprio Barroca, do Botafogo, que também teve essa oportunidade depois da saída do Zé Ricardo, tem feito um bom trabalho, vai ser um duelo interessante. Com menos condições, eu digo, em material humano, o Barroca já conseguiu implementar sua filosofia no Botafogo. É um time que não tem muito recurso técnico, mas é um time que se dispõe a jogar, se dispõe a ter posse de bola. Eu vejo hoje o Botafogo, em termos coletivos, de organização, até um passo à frente do Atlético. Mas o Atlético você não vê como favorito nesse confronto, não? Ainda mais que define o segundo jogo em casa? Eu acho que pode ser favorito porque o confronto é depois da parada da Copa América. Então eu acho que o Atlético vai se reforçar bem e vai entrar com um elenco bem mais forte que o Botafogo. Mas se fosse hoje o confronto, eu colocaria 50-50. Tá aí, vamos falar inclusive de Atlético nos próximos blocos, de Cruzeiro também, mas agora eu tenho um recado para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, se você precisa fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro.